Bom dia a todos e a todas os profissionais que nos assistem aqui através do canal do YouTube do CRC e aos que possivelmente assistirão, essa live mais tarde, também sejam todos muito bem-vindos, que hoje o CRC Piauí, através do nosso canal, estamos aí conduzindo essa live sobre as inconsistências na prestação de contas das campanhas eleitorais. E temos como palestrante que irá conduzir, nós temos a conselheira e contadora Raquel Maria Ferro Nogueira, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí, bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, servidora aposentada do Tribunal Regional Eleitoral, com experiência em auditoria interna, assessora e consultora em contas eleitorais, contas partidárias, especialista em gestão pública, palestrante, professora, diretora executiva da empresa Eleva, Serviços de Consultoria Contábil e Tributária, e coautora do livro Contabilidade Eleitoral, Aspectos Contábeis e Jurídicos, da editora Iter Saberes 2023. E, atualmente, exerce seu mandato no Conselho Regional de Contabilidade do Piauí como conselheira efetiva. Também irá conduzir o tema a doutora e mestra em Direito pela UFSC, doutora Denise Goulart, bacharel em Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Direito pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, correto, né, doutora? Pós-graduada em Auditoria Governamental e em Direito Eleitoral, secretária de Auditoria do TRE de Santa Catarina, membro do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, coordenadora dos estudos de sistematização de normas eleitorais, bem como de capacitação nacional do eixo temático, financiamento de campanha no Tribunal Superior Eleitoral, editora e coordenadora acadêmica brasileira do Direito Eleitoral também, conselheira no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, olha que bom, e membro do grupo de apoio à Comissão de Contabilidade Eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade. Também autora das obras Financiamento de Campanhas Eleitorais, que já vai na 12ª edição, parabéns, doutora, e Financiamento Público, com Recursos Públicos, coautora de diversas outras obras também eleitoral, e coordenador da pós-graduação em Gestão Financeira de Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais pelo Centro Universitário Uniopet do Estado do Paraná. Então, sejam bem-vindas, duas maravilhosas palestrantes com currículo, conhecimento que será disseminado agora pela manhã, neste momento que está sendo ofertado aos profissionais. Então, todos sejam bem-vindos. Passo a palavra para a conselheira e contadora Raquel Ferro, que irá conduzir juntamente com a doutora Denise, e que todos possam adquirir conhecimento, serem multiplicadores e possam dar essa contribuição que até o próprio Conselho Federal pede, que aqueles profissionais que se capacitarem e assumirem seus compromissos com a categoria de partidos políticos, que eles possam prestar um serviço bem mais assertivo e contribuir para a aprovação na prestação de contas. Então, sejam todos bem-vindos. Conselheira Raquel, passo a palavra e você pode iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, conselheira Leonice. Bom dia, Denise. Não, pela intimidade, eu chamo de amiga Denise, tudo bem? É um prazer estar aqui para a gente participar um pouquinho e conversar um pouco com o pessoal sobre essas irregularidades, inconsistências da prestação de contas. Isso a gente pode chamar de uma live, uma roda de conversa, que aqui nós vamos estar apontando, conversando, eu e Denise, e tentando tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas, se porventura alguém questionar aqui durante a nossa live, tá bom? Nossa live tem uma duração de 60 minutos, então não é um tempo muito grande, mas procuraremos tirar o maior número, né, o máximo de inconsistências, dúvidas com relação a essas irregularidades que geralmente são apontadas naquele parecer conclusivo da Justiça Eleitoral, que é exatamente o bicho-papão para nós que estamos aqui do lado de cá, quando fazemos a contabilidade das campanhas eleitorais. Quando chega o relatório
da diligência para nós, contadores. Então, nós precisamos ter muito cuidado agora nessa etapa para ocorrer menos inconsistências, menos irregularidades durante o processo de exame das contas. Vou passar logo a nossa palavra a Denise para as considerações delas iniciais, e aí nós começamos o nosso tete-a-tete, nosso bate-papo. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, vice-presidente, conselheira Leonice Benício, minha querida amiga Raquel Ferro. Apesar de todos os títulos, esse para mim é o maior que ela tem. Ela é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Além de tecnicamente muito competente, é uma pessoa presente na minha vida. E espero ser na dela para o resto da vida também. E profissionalmente nós temos essa afinidade com um assunto que pouca gente gosta, né? Eu posso dizer que adoro. A minha vida funcional foi praticamente toda em contas eleitorais partidárias, são 30 anos de experiência nessa área, né? E quando nós falamos de inconsistências em prestação de contas, eu acho que é muito importante para quem está na contabilidade eleitoral entender que a Justiça Eleitoral não tem peritos, mas que as unidades técnicas funcionam como se peritas fossem. Então, quando os processos chegam para análise de contas nas áreas técnicas da Justiça Eleitoral, a obrigação que o servidor tem é de avaliar minuciosamente todas as regras que incidem sobre o financiamento de campanhas eleitorais. Para isso, hoje, a Justiça Eleitoral conta com um sistema de análise de contas em uma plataforma web. O contador tem acesso ao SPCE Cadastro. Dentro da Justiça Eleitoral, nós temos acesso ao cadastro também, mas também ao SPCE Análise. Então, este sistema, ele confronta absolutamente todas as regras da Resolução 23.607. E mais, ele faz confrontos de consistência e inconsistência de dados. Por exemplo, é possível confrontar todas as prestações de contas no Brasil entre si, confrontar essas informações com as bases de dados da Receita Federal e com as tipologias criadas no núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral para apurar eventuais inconsistências de integridade. Por exemplo, se doadores relacionados em uma determinada prestação de contas têm condições realmente de fazer aquelas doações, ou se fornecedores possuem capacidade operacional para fornecer bens e serviços para a campanha eleitoral. São indícios de irregularidade nesse aspecto do núcleo de inteligência, aos quais o prestador de contas deve reagir trazendo elementos de materialidade, tanto das doações quanto dos gastos. Então, todas as inconsistências que nós eventualmente vamos discutir aqui hoje, nessa manhã, dizem respeito a esse escopo de trabalho que, tecnicamente, é muito amplo. E eu fico aqui à disposição para colaborar. Raquel, é contigo. Tá ótimo, Denise. Eu vou compartilhar uma tela que fica mais fácil para a gente começar a discutir, que a gente tem uma lógica de conversar um pouquinho. Tá bom? Só um minutinho, vamos compartilhar, e daí nós começamos a falar um pouquinho sobre exatamente o que nós nos propomos nessa live. Então, vamos falar exatamente sobre essas inconsistências, como a Denise já começou a identificá-las, como o tribunal, né, o TSE, através dos sistemas de integração que ele tem com os órgãos fiscalizadores, ele consegue visualizar, fazer batimentos e, ao final, apresentar para o contador, no final chega para a gente, essas inconsistências para que a gente procure ou saná-las, ou justificá-las através do advogado de cada prestador de contas. Então, a primeira coisa, Denise, que eu gostaria de debater com você é uma dificuldade que nós estamos enfrentando, não é, no atual momento, que é com relação à conta bancária. Nós sabemos que este ano, determinada instituição financeira, eu não sei se outras, mas eu tenho entendimento com relação ao Banco do Brasil, né? Ele fez aquele aplicativo, né? Desenvolveu o aplicativo para abertura específica de conta bancária eleitoral. Então, a maioria dos candidatos estão direcionados para abrir a conta ou foram direcionados neste aplicativo. Aqui no estado, nós tivemos alguns problemas não pontuais, problemas mesmo assim sérios com relação a essa abertura de conta. Por exemplo, o candidato, ao chegar ao CNPJ, automaticamente ele já foi ao aplicativo, fez todos os procedimentos. E pela legislação, o banco tem um prazo para abrir essa conta. Só que decorrido o prazo, 2, 3 dias, o banco não abriu,
e você não tinha como recorrer. Vai aonde? O aplicativo não tem um chatzinho, né? Aí o que que acontece? A pessoa iria à agência bancária do seu município para procurar saber o porquê desta demora, né, do retorno. E daí, chegando lá, o que que acontece na agência? O funcionário diz o seguinte: aguarde. O aplicativo é que vai mandar, né, com relação à mensagem, dizer o que está inconsistente. E o tempo vai passando. Nós tivemos candidatos que foram abrir as contas agora, nós estamos hoje, dia 30, agora na segunda-feira, por conta disso, por conta desse decorrer do aplicativo de resolver problemas, e o banco dizia o seguinte: não, o problema é com o aplicativo, você resolve lá. Então, em suma, o banco achou que com essa abertura digital, da conta digital, ele estaria desobrigado de atender aquele candidato para abrir presencialmente, né? E a gente entende que não, porque na legislação nada diz isso. Então, o banco teria a obrigação de abrir a conta, normalmente independente do aplicativo, e não direcionar. Então, é exatamente isso que a gente está enfrentando problemas com relação a isso daí. O que que aconteceu na prática? Quando ele foi lá, depois de diversas vezes, o candidato, o gerente ou alguém lá do banco, o que é que ele fez? Diz: a única solução aqui sou eu cancelar essa conta que você deu procedimento no aplicativo de abertura e vamos abrir uma nova conta. Daí o que que aconteceu? Passou o prazo dos 10 dias da concessão do CNPJ. E o gerente, ou a pessoa, disse que não poderia dar nenhuma declaração de que ele providenciou antes, tem aquela celeuma toda. Então, eu queria saber de ti, se tu tens algum problema, algum questionamento com relação a essa parte por aí, em Santa Catarina. Tá. Abertura de conta bancária de campanha eleitoral, historicamente, é um problema. Por quê? Porque bancos privados, vamos ser muito sinceros, não têm o menor interesse nas contas eleitorais. Porque essas contas, elas movimentam recursos por um período muito pequeno, 45 dias, e elas geram obrigações para os bancos que, às vezes, superam 2 anos. Então, eles precisam produzir extrato eletrônico, responder diligências da Justiça Eleitoral, então, eles manifestamente não têm interesse. E aí, quem concentra, de fato, a abertura das contas são os bancos públicos. O Banco do Brasil, ele abre em torno de 90% das contas de campanha eleitoral no Brasil inteiro. A Febraban, no ano passado, ela sugeriu ao TSE uma série de procedimentos facilitadores de abertura de conta. Nós examinamos no TSE, eu e Heron Pessoa, que à época respondia pela ZEPA no TSE, e nós que trabalhamos, nós dois, na minuta da resolução que atualizou a resolução 23.607, e nós incorporamos uma série de questões sugeridas pela Febraban, dentre as quais a possibilidade de abertura eletrônica de contas bancárias, o uso, inclusive, de assinaturas eletrônicas, de consulta a bancos de dados oficiais, para diminuir o ônus dos candidatos de apresentarem documentos, ou seja, agilizar a abertura dessas contas. O particular, hoje, consegue abrir uma conta bancária em minutos, de maneira eletrônica, nas plataformas bancárias, e o candidato não conseguia. Então, hoje, os bancos todos podem fazer. O Banco do Brasil, ele se antecipou. Ele desenvolveu uma plataforma de abertura de contas até para desonerar as agências, porque eles abrem a maior parte das contas bancárias no Brasil inteiro. Não tinha conhecimento desse problema, Raquel, mas a orientação que eu posso dar é a seguinte: esse problema ele precisa ser levado ao TRE, porque o TRE ele precisa ter contato. Em Santa Catarina nós temos com o superintendente do Banco do Brasil no estado. E aí essa é a pessoa que precisa organizar a abertura dessas contas e resolver eventuais problemas. Eu sugiro também, inclusive, quando há o menor sinal de atraso, essa providência já fosse realizada. Por quê? Porque ela resguarda o candidato do eventual atraso. Então, eu comunicaria tanto o Tribunal Regional Eleitoral quanto o juiz respectivo da zona eleitoral, apresentando prints das telas de quando a solicitação de abertura de conta bancária foi feita, para que, eventualmente, essa intempestividade na abertura da conta bancária não venha a prejudicar o candidato lá no processo de prestação de contas. Nós sabemos que qualquer atraso em relação aos 10 dias da concessão do CNPJ vai ser apontado, no mínimo, como uma ressalva. Mas a ressalva, ela não é a maior preocupação. A maior preocupação é quando a abertura da conta bancária, ela não é suficiente no tempo para fazer o lastro, para comprovar a movimentação financeira alegada.
Então, Raquel, além das comunicações, eu sugiro que, no atraso da abertura, já imediatamente se solicite ao juiz eleitoral que ele determine judicialmente a abertura da conta, porque ele pode fazer isso sob as penas do artigo 347 do Código Eleitoral, que é o crime de desobediência, porque ainda que essa conta bancária não seja aberta imediatamente, o que eu acho que aconteceria, tá? O candidato se resguarda dessas consequências em relação ao atraso. É exatamente, Denise. Isso daí eu fiz orientação em alguns, né? Mas quando chegou a abertura da conta lá na ponta, quando ele foi à agência bancária, o gerente tentou resolver da forma que eu te disse, né? Ele chega, cancela a conta que foi iniciada pelo aplicativo e chega e já abre imediatamente. A pessoa já sai do banco com a conta, Ok, só que teve candidatos mas que essa é ultrapassaram uma, os 10 dias, né? eu entendi, Pois só é, que essa é uma providência que precisa ficar registrada, para pois que é, fique claro que a intempestividade não veio do candidato, do veio do candidato, banco. Do exatamente. relato que É. você está fazendo, eu estou imaginando que, infelizmente, por melhor que tenha sido a intenção do Banco do Brasil, e eu acredito que a intenção seja a melhor, porque é, Uhum. sem dúvida nenhuma, o melhor banco a fornecer informações para a Sim, Justiça Eleitoral nas prestações de contas, não está funcionando a contento. Se não está funcionando a contento, tem que interromper esse procedimento e ir sim, diretamente na agência bancária para abrir a conta. Não tem dúvida sim, nenhuma. exatamente. E orientei nesse sentido também, até porque nós temos Uhum. cidades, né, que o banco fica, não tem na cidade, então ele dista para outro município, a Sim, 30, 40 quilômetros, né, para ficar caminhando de um lado para o outro. é E o outro pequeno difícil. probleminha que tem aqui nesse último é com relação ao termo de abertura da conta. Com a abertura da conta digital, na hora que eles tiram o extrato, não vem aquela data, né, da abertura da conta. Já procuramos em todo local do aplicativo e não tem. Então, a única solução que a gente está orientando é que depois pegue aquele extrato na própria agência, porque o extrato da internet não fala na abertura da conta. E daí corre Uhum. aquele sério risco da gente colocar uma data equivocada e começar a receita, por exemplo, anterior à data da abertura da conta, né? Por Sim, desconhecimento, sabe? sim. Então, isso é um problema que está acontecendo, o aplicativo Pena, não né? mostra, sabe? E para Que a gente pena. está meio confuso. Então, a pessoa tem que ir à agência, falar com o gerente, dizer, olhe no seu sistema e me dê um documentozinho dizendo efetivamente qual foi a data de abertura da conta. Talvez o Banco do Brasil ele tivesse que ter traçado alguma estratégia junto ao próprio TSE, né, para verificar Hum. todas as necessidades de informação que seriam exigidas do candidato para providenciar no aplicativo, né? Mas eu creio que a iniciativa é válida e ela pode ser aperfeiçoada para as próximas eleições. Nesse Sim, momento, precisa resolver o problema operacional que aparece, né? E é isso mesmo, Raquel. exatamente. É isso que a gente está vendo e pedindo aos Uhum. funcionários do banco, só que existe essa faculdade, não é dizer assim, a conta hoje só é pelo aplicativo, de forma alguma, né? Continua aberta Exato. também presencialmente, né? São Uhum. problemas também que a maioria já foram resolvidos, né? Que bom. Próxima coisa também, a próxima inconsistência que nós vamos realmente falar agora é com relação a receitas. O que que a gente poderia, Denise, conversar sobre o que geralmente ocorre, às vezes, de uma forma equivocada pelo prestador de contas, quando chega para o contador, a coisa já aconteceu, ou às vezes a gente também não tem o conhecimento, nem nós que estamos aqui na contabilidade, nem o próprio prestador de contas. Com relação à parte de doações de campanha, isso tanto financeira como estimável em dinheiro, e é um problema sério o doador ser permissionário de serviço público, não é? Que ele não pode fazer nenhum tipo de doação, nem financeira, nem estimável em dinheiro. A pessoa jurídica já é uma coisa que eu coloco aqui, mas é uma coisa já que todo mundo já sabe que PJ não pode doar para a campanha. Mas o que eu vejo que acontece com muita frequência é exatamente isso: o permissionário de serviço público doando para a campanha e o candidato à época não sabia, não tem aquele, o TSE disponibiliza, né? A gente sabe que ele disponibiliza um link que tem uma relação, um rol de permissionários, só que esse link, essa relação, ela é muito mutante, né? Ela chega hoje, tem o permissionário, amanhã esse já sai, já entra outro, ela nunca é 100%, até porque existe uma rotatividade muito grande. A gente sempre orienta nesse sentido, com relação ao que deve se fazer para evitar esse problema de inconsistência que é grave, né? Sempre procurar saber quem é a criatura lá, consultar com relação à legitimidade da doação dele, perguntar mesmo, se você não conhece a pessoa, perguntar mesmo se você tem algum tipo de permissão pública, nem que seja estimável dinheiro, você não poderia doar.
Se for um equívoco, corrige no próprio SPC antes de enviar, né? Mas, com relação a isso, o que você pode também acrescentar para a gente, a parte de permissionário de serviço público? O rol de fontes vedadas, ele é da Lei 9.504, né? Ele não tem interferência nenhuma do Tribunal Superior Eleitoral. E a permissão de serviço público, juridicamente conceituando, ela é um ato negocial, discricionário do poder público. Então, é o poder público que decide repassar a um particular a execução de um serviço de interesse público, pode ser remunerado ou não remunerado. Como ele é discricionário, ele pode ser concedido e revogado a qualquer tempo. Então, essa relação, essa planilha que o TSE disponibiliza, ela é, na verdade, para auxiliar, para dar algum indicativo, mas ela jamais será definitiva, justamente porque a permissão é precária, né? Então, na verdade, Raquel, quando a gente fala de legitimidade na arrecadação de recursos, essa é uma responsabilidade do prestador de contas, ele não pode se distanciar dela. E eu aqui vou colocar uma questão que pode soar polêmica, a minha fala aqui vai poder ser contestada por muitos, mas é como eu penso. Eu jamais arrecadaria recursos por vaquinha virtual ou diretamente pela internet, porque a responsabilidade é do candidato quanto à legitimidade das arrecadações. Então, ele delega, eventualmente, alguma competência operacional para alguém arrecadar recursos por ele, mas quem responde é ele. Então, quem decide ser candidato ou assume a obrigação de conferir, de fiscalizar quem está doando para a sua campanha, ou contrata uma excelente assessoria financeira para fazer isso. Não tem outra alternativa. Então, qualquer doador, pessoa jurídica é fácil saber se não é. Recurso de origem estrangeira não é fácil. Permissionário de serviço público também não. Então, uma pessoa física que vai doar para uma campanha eleitoral, ela precisa ser interrogada mesmo, Raquel. Você precisa interrogar essa pessoa, ela é que precisa lhe dizer. E eu vou te falar, se eu estivesse de lá do balcão, não estou, eu pegaria, inclusive, declarações dessas pessoas, tá? Dizendo, olha, o recurso que eu estou doando é uma declaração padrão. Não é de origem estrangeira e não sou permissionário de serviço público, porque isso demonstra a boa-fé do candidato, na pior das hipóteses. E se, eventualmente, alguém fizer uma doação dessa natureza, não é retificar no SPCE, isso vai estar errado, porque o recurso já vai entrar na conta. Mas você tem que devolver imediatamente para o doador. Imediatamente. Se por qualquer Exatamente. razão não conseguir devolver, recolher ao Tesouro Nacional. Primeiro, para demonstrar boa-fé. E, em segundo lugar, para não estar sujeito à atualização monetária, juros de mora, nada disso. Então, essa é a providência. E, infelizmente, ou felizmente, essa é uma obrigação do candidato. Você está lá, na frente da sua campanha, não está financiando com recursos públicos ou com recursos próprios, ou está financiando com essas categorias, mas resolve receber doações de pessoas físicas, você precisa ter todos esses cuidados, porque depois, eu costumo dizer que o recebimento de recursos de fonte vedada, depois ele vai estar enquadrado numa das maiores irregularidades de prestação de contas. Por escala, eu enquadro 4. Para mim, a mais grave é a relacionada a contas bancárias, principalmente Caixa 2, inconsistência entre a movimentação declarada e a que está na conta. Depois, é fonte vedada e recursos de origem não identificada. E a quarta é mau uso de recursos públicos. Então, esses 4 pilares, eles têm que ser gerenciados com muita competência. Se você quiser ter contas aprovadas e, principalmente, se você não quiser devolver recursos no final da campanha eleitoral. Exatamente, Denise. Do lado de cá, o medo que a gente tem sempre orienta. Por exemplo, com relação a recurso estimável, quando o doador, né, faz aquele tipo de doação estimável, a gente tem um termo de cessão ou de doação, e uma das cláusulas desse termo diz exatamente isso, que ele assume a veracidade que não é, né, com relação a permissionário de serviço público. Então, ele chega e assina, e uma das cláusulas está lá dizendo, ele afirmando que ele não tem nenhum tipo de permissão pública. Então, isso Perfeito. já existe na cláusula. Agora, quando é financeiro, é que a gente não tem, porque chega para a gente só o comprovante, no máximo, da transferência, né? E a gente vê mesmo financeira no Mas tem extrato, que né? ter, tem que ter, Pois tem que é, buscar essa pois é, tem informação que e, se não procurar. tiver confirmação, devolver imediatamente ao doador. É o que eu faria, Raquel. Exatamente. É verdade. Isso aí a gente tem que. Eu sempre oriento nesse sentido, de investigar a pessoa, né? Fazer realmente É, uma entrevista com a pessoa que está doando. É. isso.
Ok. Outra coisa também com relação a falar de receitas ainda, extratos bancários, né? O extrato bancário, a gente sabe que hoje é o que comprova a arrecadação financeira, né? Tá lá o CPF daquela pessoa que fez a doação, CNPJ, se for o caso de partido, né? Como eu já comentei anteriormente, no extrato que eles encaminham, que eles têm acesso pelo aplicativo, que é o chamado extrato da internet, né? Esse extrato, às vezes, muitas vezes, a pessoa recebe uma receita, uma arrecadação, uma doação, e não tem aquele númerozinho do documento, sabe, que a gente tem que lançar no SPCE. Então, o extrato não tem. Ele vai ter que, se é o caso, recorrer à urgência mesmo. Então, por isso que eu disse, por enquanto, não existe aquela desvinculação realmente de presença, de estar na agência física do banco, porque o extrato que ele tem acesso não fica com a informação completa para a gente. Então, hoje nós estamos lançando no sistema, através dos extratos que eles estão apresentando, para obedecer 72 horas, mas já existe lá esta incumbência, essa atividade que eles devem fazer. E a agência bancária pegar o extrato definitivo para que a gente possa colocar aquele número de documento que é tão essencial no sistema. Então, é uma deficiência, por enquanto, né, que eu vejo que, com certeza, no final, com o amadurecimento disso, os bancos vão regularizar essa situação, mas, por enquanto, a gente está enfrentando isso também. Então, eu sempre peço exatamente isso aqui. Toda arrecadação financeira, nós queremos a comprovantezinho da transferência, né? Independente de ser partido ou ser pessoa física, não é? Sempre nós pedimos o documento de identificação daquela pessoa física que está doando, para que a gente tenha legitimidade até no nome de colocar no SPCE, que eu preciso colocar o nome dele correto, até porque tem os batimentos, né, pelos CPFs. E, como eu já falei, infelizmente ele vai ter que a agência pegar aquele extrato que nós precisamos apresentar à Justiça Eleitoral. Se você tiver alguma coisa para complementar com relação a isso, gostaria de Sim, ouvi-la. sim. A comprovação de qualquer doação financeira hoje, ela é pelo extrato bancário eletrônico ou pelo documento bancário. Então, assim, gente, em tese, não precisaria haver documento bancário nenhum, porque o extrato eletrônico produzido pelos bancos, ele tem a obrigação de identificar o que a gente chama de contrapartes. Todos os débitos e todos os créditos com CPF, CNPJ, tudo identificado, documentos, tudo. Só que essa é uma obrigação do banco. E o banco, além de ter prazo para fazer isso, ele tem 15 dias vencido o mês, né? Então, o último mês ali de outubro dificilmente chega a tempo para a Justiça Eleitoral. Além de ele ter esse prazo, às vezes ele não faz, ou às vezes ele faz de forma incompleta. Ah, ele vai ser intimado pela Justiça Eleitoral a fazer. Ele até pode ser intimado, mas isso pode demorar e o candidato é que fica no prejuízo. Então, justamente para evitar que o candidato dependa exclusivamente dos bancos, a resolução permite que ele apresente o documento bancário. Então, para resguardar a sua responsabilidade, essa é uma providência excelente, Raquel. É preciso que o candidato tenha, ele próprio, os documentos bancários. Então, um candidato diligente que não quer ter problemas nessa área, ele vai ter todos os documentos bancários. Deixa lá o banco apresentar o extrato eletrônico, mas tudo que o banco não tiver, o candidato precisa ter. Exatamente. Então, por precaução, a gente sempre pede isso. Oi, Isso, Leonice, conselheira a Leonice Leonice. quer falar, né? Uhum. Pronto. Temos aqui umas duas perguntinhas. Eu acredito que uma vocês já até responderam, né? Tem aqui o profissional Alexandre, que fala que o cliente abriu, acho que a conta bancária, né, na agência física, e na agência bancária física e depois numa outra conta virtual, ele colocou online. Só que disse que na conta online ele não pegou o termo de abertura e ele pergunta se o banco fornece esse termo de abertura, mesmo que tenha sido na modalidade online, que deve ser a modalidade virtual. Vocês falaram agora há pouco do Eu termo de acho que a abertura. Raquel já abordou essa questão, Isso. né? Já. Isso. E um candidato recebeu uma doação de pessoa jurídica, né, o profissional Benedito aqui, e ele orientou fazer a devolução dessa doação da pessoa jurídica. E ele ficou com dúvida de como evidenciar isso na prestação de contas. Essa devolução que foi recebida, como é que ele Nota. consegue evidenciar e passar essa informação com segurança no momento da prestação de contas? A devolução ela vai estar expressa no extrato. O que ele precisa fazer é uma nota explicativa dizendo que fez a devolução em razão do recebimento de fonte vedada,
demonstra boa-fé, a data em que fez, né, para que isso depois fique como atendido o critério da espontaneidade e do imediatismo, né? É imediato e espontâneo. Então, basta uma nota explicativa. Bom, Exatamente. É isso que eu faço. Eu faço nota explicativa para tudo. Tem uma agenda por candidato e tudo que vai acontecendo na campanha vai se anotando. E ao final faz a nota explicativa de toda inconsistência que está sendo ocorrida, né? Porque a campanha ela é muito dinâmica, então sempre ocorre Sim, alguns problemas. Então a gente faz é nota isso explicativa mesmo. por tudo. pronto. Eu acredito que vocês devam falar sobre os recibos referente às doações, mas a profissional aqui, Márcia, ela já pergunta como emitir os recibos de doações para os doadores. Ela entendia que o SPCE emitiria o recibo automaticamente. Então, eu acredito que não aconteceu. Então, sobre esses recibos, né, das doações recebidas e emitir o recibo para os doadores. Se vocês forem falar mais à frente, já tem essa pergunta. E a Beta também falou, complementou a fala de vocês, que a nota explicativa é muito importante. Então, só essa dúvida dos recibos. Pronto. Não botei necessariamente com relação a recibo, mas, Denise, depois se quiser complementar, fica à vontade. Porque recibo hoje é uma coisa, uma exceção. Antigamente era recibo para tudo, né? Hoje, recibo eleitoral é uma exceção que eu acho que ela devia até acabar. Então, o recibo eleitoral hoje só para, basicamente, receitas estimadas e os partidos quando fazem doações financeiras para os candidatos, né? Mas o recibo eleitoral, ele é emitido realmente pelo SPCS. Eu faço lá o lançamento, constato o número lá referente àquela despesa, depois eu tenho a opção de chegar, imprimir, salvar para o candidato assinar, o doador também assinar. Ele é emitido pelo sistema, depende de eu lançar a receita correspondente. Ele Então, hoje é o recibo, exceção. ele sai, né, Raquel? Uhum, isso. Pronto. SPCS. Ele é, Aham, assim, eu gostaria de complementar. O sim. recibo eleitoral hoje ele é exigido apenas para duas situações: doações Isso. estimáveis em dinheiro, recebimento de bens e serviços e recursos arrecadados diretamente pela internet. Então, se o candidato resolve abrir uma página de internet e arrecadar recursos, ele tem que emitir recibo eleitoral. São só essas duas circunstâncias. Quando exigido, só nessas duas circunstâncias, o recibo é emitido diretamente pelo SPCE para o candidato. Partido político, não. Partido político emite recibos de doação. E aí é o contrário. Partido político emite para tudo. Só não emite para contribuições de filiados até R$ 200 mensais. Então, o partido Isso. político é completamente o oposto, e às vezes isso gera um pouco de confusão. Isso. Aí o que que acontece, Denise, é porque os partidos, na época de campanha, que eles repassam os recursos do FEF, do Fundo Partidário para candidatos, né? Aham. Então, antes de passar, ele pede o recibo. Ele quer o recibo do Mas candidato não que se não aplica, precisa. mas Pois não é, é uma não precisa. exigência, não é uma Pois é. É exigência da não, eu lei. digo sempre, eu já É, discuti isso, não. mas eles Não. exigem que só passa se tiver o recibo antes. Aí a gente tem que passar, É não que, tem na jeito. verdade, no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a fiscalização do cumprimento de distribuição é do Diretório Nacional. Então, o Uhum. Diretório Nacional, ele hoje, ele está adotando assim, umas posturas tão conservadoras de cuidado que eu sinceramente, eu acho até exageradas. Eu ministrei uma capacitação no sábado passado para o meu Deus, por Solidariedade e para o Aham. MDB, e me espantei com os cuidados que eles adotam, assim, são extremamente rigorosos, eles estão fazendo distribuição direta do nacional para o É, candidato a o vereador de candidato. Campo Herê, É, né? Então, é isso. natural que eles queiram se resguardar de alguma forma com os recibos, mas não é a lei que exige. E também é o É, seguinte, gente, quando a gente fala da obrigatoriedade legal, são aquelas hipóteses em que o recibo não pode deixar de jeito nenhum de ser emitido. Isso não significa que ele não possa ser emitido para outras circunstâncias. Se você quiser emitir para doações financeiras, fique à vontade, só que é um trabalho a mais que é isso. desnecessário, porque não há nenhuma exigência legal. Inclusive, a emenda constitucional 133 é uma pena, porque a gente vê a legislação eleitoral, às vezes, com muita atequilia, com muito erro técnico, né? O último artigo dispensa emissão de recibo eleitoral para doações recebidas por PIX e recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que nunca foi exigido, né? Nunca foi. Então, É. assim, é uma coisa inócua, mas o recibo eleitoral hoje é bem limitado. É, não, é aquela história, não adianta você discutir com relação a isso, porque é o excesso mesmo de zelo que eles estão É, tendo
com medo, porque é um recurso público, então tem É, que ter um recibo. Então, a gente é. envia, mas realmente Quando, é na um problema a verdade, mais. o cuidado tinha que ser outro, né, Raquel? O Era. cuidado tinha que ser com a aplicação correta, com evitar Era. desvio de finalidade, ter documentação fiscal correta. Mas o quê? O que a bunda não prejudica, né? Tudo bem. Exatamente. Algum questionamento a mais, conselheira Leonice? Estou acompanhando aqui o monitoramento, viu? Tá bom. Até o momento, não. Vamos continuando aqui, falar um pouquinho, Denise, também de uma coisa que gera muita polêmica, essa história de cessão de bens próprios, né? Candidato geralmente socorre com veículo ou imóvel, né? Vai ceder durante a campanha aquele imóvel que ele tem para o comitê dele de campanha, vai ceder o veículo para uso próprio dele de campanha, e aquele determinado bem ele não relacionou lá por ocasião do registro de candidatura. Aí dá aquela velha inconsistência, começa a estar cedendo um bem que você não colocou ele à Justiça Eleitoral como pertencente a você, né? Então, isso é uma inconsistência, sempre ocorre, mas isso é uma maneira de sanar, né? Existe uma maneira de sanar sem problema nenhum, mas realmente isso ocorre com muita frequência, por conta que eles pensam, continuam pensando que eles têm que colocar a época do registro de candidatura, a declaração do imposto de renda, né? E não é bem a realidade, né? Tem que colocar a declaração de bens que ele tem até por ocasião da data daquela convenção partidária, né? Da convenção que homologou a sua candidatura. Se você quiser complementar também alguma coisa com relação a bens próprios, não falar daqui a pouco sobre recursos próprios financeiros. Aqui eu acho que a gente tem um pontinho de discordância, Raquel, porque no registro de candidatura, hoje já está regulamentada a declaração de bens e rendas mesmo. Ela tem que Uhum, estar lá. O problema é o seguinte, não é tão fácil de resolver, não. Depende do sim. rigor da autoridade judicial que está examinando. E, assim, do ponto de vista de financiamento de campanha, se você não declarou no registro de candidatura e você prova que você era proprietário do bem, a época do registro de candidatura está resolvida. Só que Uhum, tem o seguinte, eu já vi decisões nesse sentido, tá? Encaminhando para o Ministério Público Eleitoral para apurar o crime de omissão ou o crime de falsidade na apresentação da informação no registro de candidatura, porque o candidato deixou de informar, e já vi também encaminhamento para a Receita Federal de ausência de informação de patrimônio na declaração de bens e rendas. Então, na verdade, a declaração de bens e renda pode ser apresentada, né? Deve ser apresentada, inclusive, igual. Por quê? Porque você tem que pressupor que o que o candidato informou à Receita Federal é verdadeiro, né? Então, o cuidado no registro de candidatura, como a Raquel bem colocou, é informar absolutamente tudo o que há no patrimônio, para depois, eventualmente, não ter essa desinformação, né, esse contraste de informação na prestação de contas, porque isso pode afetar a confiabilidade daquelas contas. E assim, imóveis e veículos são os mais comuns. Mas, Raquel, eu tenho um exemplo inusitado aqui em Santa Catarina. Eu já examinei contas de um candidato a deputado estadual que tinha uma doação estimável em dinheiro, uma cessão de bem próprio, que era santinho. E aí, obviamente, nós já concluímos que aquilo era irregular, mas a gente diligenciou para que ele se manifestasse. E ele tinha, de fato, os santinhos, ele tinha sido candidato na eleição anterior com o mesmo número e tinha guardado, guardado tinha os santinhos. guardado o santinho. Isso é um em 1 milhão, mas pode acontecer. Então, na verdade, o candidato tem que comprovar que ele tinha antes mesmo, né? Se ele provar, tudo É. certo. É verdade, isso é incrível. Aí, quando eu digo assim, Denise, com relação ao imposto de renda, que não É. necessariamente, até porque existem bens que não estão ainda no imposto de renda por ocasião de ter sido adquirido no ano da eleição, né? No ano Ah, sim, 2024. Então, nesse eles não caso, estão no sim. imposto de renda, então, nesse caso, ele tem que acrescentar, né? Sim, nesse caso, sim, Então, com certeza. isso, viu? Vamos lá. Agora vamos falar de doação. Isso aqui é um problema que nós enfrentamos e para tentar colocar o candidato da realidade que ele tem, principalmente em eleição municipal, que o limite de gastos é muito pequenininho, especialmente vereador. Nós temos vereador que o limite de gastos é 15 mil, né? 15 mil e poucos reais. Então, limite de doação de recursos próprios, o que que a legislação diz? 10% do limite de gastos. Isso é uma coisa ele disse assim, é brincadeira um negócio desse. Eu digo, não, não é brincadeira, está na legislação, então você tem que obedecer. Então, isso acontece muito com relação à cessão de veículos, também, novamente, e doação financeira. Por quê? Porque, além de ser pouco o limite, isso inclui financeiro estimável. Então, candidato, se tu tens uma Hilux, aqui que acontece muito no interior,
Se você for colocar sua Hilux na prestação de contas, como cessão para a utilização daquele veículo, então ela vai afetar o quê? Os 10% do limite que você tem como colocar, né? Incluindo financeiro. Se você só tem 15 mil de limite, só 1.500. Então, nem a Hilux dá. Então, vamos comentar isso daí, porque isso daí os candidatos tão difícil de entendimento, acham que, gente, não é. A realidade existe, então é 10% disso aqui. Então, não temos como nos afastar deste problema aí, é enfrentá-los. Então, muitos candidatos assim, vou fazer a campanha como? De bicicleta? É o jeito, porque de Hilux não dá, por conta do limite de recursos próprios, né? Então, a forma seria não utilizar esse bem, que é um bem de valor elevado, né? Uma outra saída que existe é alugar um veículo, por exemplo, estou falando especificamente de veículo, para botar aquele veículo como uso pessoal dele, aquilo ali é um gasto de campanha, e daí depois a gente fala de gasto, que aquilo ali não entra combustível, né? Mas é só com relação a essa dificuldade que eles estão enfrentando com relação a limites e doações de recursos próprios. Isso só acontece no Piauí. Os candidatos são ricos e têm Hilux, tá? Em Santa Catarina não vai acontecer, não. Eles não vão precisar de Hilux para se deslocar. Eu sei. Vocês precisam de carros, às vezes, 4x4, tração, né? Ok, tá correto. Agora, sim, eu quero lembrar uma coisa um pouco pior. Assim, esse limite é muito incoerente, ele vai sofrer uma pequena melhora na reforma do Código Eleitoral, mas ela não é de percentual. Ele só tem um acréscimo de valor mesmo, mas eu queria deixar. Por que que ele é incoerente? Porque às vezes, muitas vezes, na maior parte das vezes, o candidato vai poder aplicar menos do que uma pessoa física poderia aplicar na sua Isso, campanha, né? Então, isso com exatamente. certeza traz uma incoerência. Mas não há o que fazer, é uma limitação legal e eu só vou agravar ela um pouquinho. No caso do candidato a prefeito, soma prefeito e vice. Então, não Exatamente. dá para, por conta do valor, imaginar que é 10% para o candidato a prefeito e 10% para o vice. Não, é 10 para os dois, porque a campanha é uma só. Exatamente. Nós temos vários municípios que o limite é aqueles 159 mil. Então, ele só Sim, pode 15 mil reais. Então, fica é, complicado. É controle. O que é que nós fazemos? Manter controle permanente aqui do lado de cada contabilidade. Todo dia está perguntando, todo dia está questionando, todo dia está controlando em tabelas, em planilhas, para que ele não ultrapasse esse limite. sim. Cessão de bens é uma coisa também que sempre ocorre, principalmente com relação à avaliação. A dificuldade de se avaliar o bem cedido, né? E muitos bens são bens antigos, que não tem mais muito valor, aquela coisa, tem uma caixinha de som e quero botar lá, e qual a avaliação que faz. Veículos também, a avaliação desses veículos, porque a gente pega, Denise, um preço médio no mercado, por exemplo, em Teresina, através de locações, faz uma tabelinha com preços médios. Só que a locadora, os veículos delas são novos ou seminovos, né? E muitos veículos que são cedidos são veículos já antigos, às vezes são veículos de 10 anos, 12 anos, então tem que se atribuir alguma depreciação, porque aquele valor não pode ser igual de uma locação de um veículo novo, né? Mas existe uma certa dificuldade para a gente atribuir esses valores por medo da análise estar dizendo que a gente está geralmente subavaliando, né? Não superavaliando, que ninguém vai fazer isso para prejudicar, né? Mas é Uhum. uma dificuldadezinha, mas a gente sempre procura orientar com relação a esses valores médios, né? E sempre procurar, só aceite qualquer tipo de cessão de bens se a pessoa tiver o documento que comprove a propriedade desse bem. Aí outro Uhum. problema que a gente tem no interior, em eleição municipal, maioria com relação a imóveis não tem documento. E daí não tem mesmo, sabe? Não tem 90%. Aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou botar? Não bote. Não Não tem, mesmo. você não vai ter como ter, porque você não tem como provar a propriedade. Eu vou enfrentar um problema que eu já sei que vou enfrentar? Então, É, não tem, não é? exato. Aqui, eu acho que em prestação de contas, Raquel, provavelmente você vai considerar comigo, vai concordar comigo. Eu acho que a gente precisa sempre entender os princípios. O que é Sim. que uma prestação de contas tem que demonstrar? Ela tem que demonstrar rigorosamente aquilo que o candidato fez, com exatidão. Então, Uhum. aí existe uma preocupação em relação aos estimáveis em dinheiro, que eles sejam sub ou superavaliados, porque eles podem simular receitas e despesas regulares da campanha eleitoral que não estão declarados na prestação de contas. Então, essa dificuldade em relação a bens mais antigos, ela vai sempre existir,
E aí o Isso. melhor parâmetro, no caso dos veículos, que é a maior quantidade, né, de doações estimadas de Isso. dinheiro são de Aham. veículos, é de fato ter valores médios de locação na região e fazer a depreciação pelos anos de uso. É isso mesmo que tem que fazer, Raquel. Isso. E você É, demonstra que você fez isso, a Justiça Eleitoral vai compreender. No caso dos imóveis em que você não pode comprovar a propriedade, o melhor é sequer utilizar, porque depois exatamente. você não vai ter nenhum elemento adicional para isso, a não ser que a região isso já seja consenso, já se saiba pela história da região, né, pelo conhecimento que Aham. a autoridade judicial tem, de que ali funciona dessa maneira. Mas aí você vai trabalhar na via da exceção, e a via da exceção é uma linha muito tênue e pode dar errado. Então, o melhor é não utilizar sempre imóveis que estão regulares. Pronto. E eu prefiro exatamente isso, porque eu já sei o que é, já trabalhei do lado de lá, então eu Uhum, digo, não vamos fazer. Às vezes acham radical. Não, não é radical. É seguir o que a gente não vai ter problema, né? evitar Então, é basicamente problemas. por aí, né? Exatamente. Serviços também, acho que a gente até pode pular um pouquinho por conta do andar e tem coisas mais Uhum, importantes para falar, mas é sempre isso, eu só posso doar sim. o que é produto da minha atividade econômica e acabou, você não tem o que ficar inventando a roda, não é? A gente Uhum. fica querendo inventar. Então vamos, eu vou pular um pouquinho, Denise, só para a gente procurar Claro, pontuar algumas coisas mais importantes, né? sim, já Relatório estamos financeiro é uma outra caminhando. coisa que a gente tem muito controle, né, por conta da história do prazo das 72 horas. Então, esse controle tem que ser diário, a gente pede que eles encaminhem os extratos bancários para a contabilidade todo dia, informe, não teve movimentação, mas eu não acredito, me mande o extrato, né, para que a gente tenha legitimidade de dizer assim, eu não encaminhei porque realmente não teve movimentação. Ou você encaminhou fora Uhum. do prazo e daí não teve como obedecer. Mas a gente sempre diz Aqui, que é uhum, melhor encaminhar fora do prazo do que não enviar, né? aqui eu preciso fazer uma observação antes de a gente dar a palavra aqui para a Leonice, que tem alguma coisa aí a nos acrescentar. É o seguinte, a legislação eleitoral, ela sempre foi muito rigorosa com os prazos de envio de relatório financeiro e prestação de contas parcial. Mas a Justiça Eleitoral, ao contrário da norma, ela relevava muito mesmo. Só que isso mudou radicalmente na eleição de 2022, tá? Então, hoje, percentuais de intempestividade, informação em desacordo, ou omissão dos valores de relatório financeiro e prestação de contas parcial desaprovam contas, tá? Desaprovam contas Isso, com absoluta certeza, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral já confirmadas. Então, esse cuidado diário, ele é indispensável. exatamente. Pois não, conselheira Leonice? Eu tenho uma pergunta do profissional Gilmar sobre limites de autofinanciamento, que devo considerar limite de 10% dos seus rendimentos, pessoa física, ou limite determinado pelo TSE? Não é nem determinado pelo TSE, é determinado pela lei. São 10% do limite de gastos, como a Raquel já apresentou. Não tem nada a ver com os rendimentos brutos oferidos no ano anterior à da eleição. Isso é limite para doação de pessoa física. Candidato que está em campanha é 10% do limite de gastos, é só isso mesmo, Pronto, isso, infelizmente. Gilmar. E lembrando sempre que eu até falei, é financeiro e estimável que envolve o Tudo junto, 10%, viu? tudo. Uhum. Falar um pouquinho de despesas antes que Denise precise sair, rapidamente aqui, com relação às despesas. Ela até já comentou no início da fala dela a história dos batimentos, né, que a Justiça Eleitoral faz com vários, né, vários órgãos fiscalizadores. E a gente sempre, às vezes, recebe diligência com relação à história do indício de irregularidade, né? E um dos indícios é a capacidade, né, a ausência de capacidade operacional em relação ao número de empregados. É sempre a gente que já esteve lá de lá e está lá de cá, dizer o seguinte, não que aquilo ali seja uma irregularidade, é um indício de irregularidade que se a gente tem provas comprobatórias, documentos, que aquilo ali realmente foi efetivado, esse indício ele passa a não existir, mas a gente tem que ter sempre, é o que eu falo sempre na despesa, a materialidade desses gastos, elas devem ser comprovadas, né? De uma forma efetiva, sempre mostrando exatamente a legitimidade de aplicação daqueles recursos. É o que a gente Isso. procura orientar, mas gostaria de escutar aí nossa amiga Denise. A questão aqui é que no mesmo indício
em que é possível comprovar a materialidade do gasto e está tudo certo, está aquele caso flagroso da gráfica que forneceu 13 milhões de reais em impressos para uma campanha eleitoral sem ter um único equipamento. Então, Isso, aqui, nitidamente, desvio de recursos, né? Então, é com esse isso. olhar que o candidato precisa receber a diligência. O que a Justiça Eleitoral quer é que você diga que, olha, apesar de uma estrutura aparentemente insuficiente para fornecer, o fornecimento aqui, sim, ele está aqui. Perfeito, está resolvido. O que não dá para fazer é entrar na diligência armado até os dentes, né? Imaginando que a Justiça Eleitoral está dizendo uma coisa para você que não está na lei. Não é isso que a Justiça Eleitoral está dizendo, né? Ela quer apenas que você, que está na mesma condição de outros casos em que a Justiça Eleitoral já viu irregularidades muito severas, se exclua desse rol. E é muito simples fazer isso com as providências que a Raquel colocou aqui, que estão perfeitas. Isso, provas materiais. Tire foto de tudo na gráfica, recebendo material, no comitê de campanha, armazenando aquele material, nota de entrega, a nota fiscal corretamente. Então, tudo isso vai ajudar o pessoal distribuindo aquele material. Então, tudo isso são provas que a gente procura colocar e que é bom sempre colocá-las, né? Esse daqui também, Denise, nós já acontecemos isso e a gente sempre pede qualquer fornecedor, principalmente fornecedores de grandes, né, volumes para a campanha, que a gente observe o KNAI dele, para ver se realmente ele tem capacidade operacional de fornecer aquele serviço. Porque às vezes ele até tem a operacional, mas a legitimidade com relação à Receita Federal ele não teria. Então a gente sempre verifica isso com relação ao KNAI, se for o caso, chegue, mude, altere seu KNAI, acrescente para que você forneça determinado tipo de serviço para a campanha eleitoral, porque isso é verificado pela Justiça Eleitoral. Perfeito. Agora, sempre ressaltando que as principais divergências que a Justiça Eleitoral aponta nesse caso são de inexistência mesmo, tá? Porque, às vezes, a empresa, ela tem algum problema fiscal ou operacional com a Receita Federal, isso é um problema dela, não é um problema do candidato. Só que, às vezes, a inconsistência é grave ao ponto de aquela empresa não poder estar funcionando. E aí, se ela não pode funcionar, é claro que ela também não pode fornecer para a campanha eleitoral. Exatamente. Então, é verificar, além disso, também o CNPJ dela se está ativo, porque tem empresas que É, querem continuar fornecendo serviço sem estar na legalidade perante o é, fisco federal, né? exatamente. Ok. Aqui já falei com relação à parte da situação fiscal, né? Se ele está inapto, ele pode prestar serviço, né? Então, isso aí é bem Isso. claro. Vamos botar alguma coisa mais polêmica aqui? Com relação a essa parte de descrição também de nota fiscal, a gente é bem incisivo, né? Que tem que descrever todo o serviço fornecido de uma forma detalhada na prestação de contas, né? Nada de serviços gerais, não é material diverso, né? Nada disso, né? Por uma questão muito simples, porque você precisa enquadrar em gasto eleitoral. Gastos Exatamente. eleitorais, eles são um rol exaustivo no artigo 26 da Lei 9.504. Nada que não esteja ali pode ser feito. Então, se você coloca algo genérico, você não consegue enquadrar no rol de gastos eleitorais, essa despesa vai ser glosada. Pronto. Candidato querendo gastar, por exemplo, alugar um carro de uma pessoa física no interior, que existe muito isso, sabe, Denise? Alugar a pessoa física não tem locadoras, né? Eu alugo o Aí já carro. deve ser um Camaro, né? Porque é tudo de Pois Hilux é. para cima. Pois é. Aí o carro com o motorista e uma pessoa que está alugando diz que ainda está no contrato combustível. Gente, não Nossa, pode, de jeito nenhum. aí Cada coisa gabaritou, do né? seu lugar, né? Cometeu É a irregularidade completa. completa, exatamente. Então, não pode. Alugue seu carro, o seu motor, o motorista dá lá a prestação de serviço e o combustível você paga no posto de gasolina. Tira. Exatamente. Pronto. Outra coisa também que nós tivemos muito problema na eleição passada e nós aprendemos, inclusive eu, levei muitos sustos com relação ao gasto de combustível, cupons fiscais, né? Então, essa ausência dos cupons fiscais foi uma dor de cabeça em 2022 e hoje já estou alertando a todos. Todo abastecimento pega o cupom fiscal, depois a nota fiscal, temos lá o contrato que subsidia. Se você puder complementar alguma coisa com relação a tudo isso. Gente, combustível, eu costumo falar nas minhas capacitações que, infelizmente, é a moeda para compra de voto, um crime eleitoral extremamente danoso no país. É a moeda mais valiosa usada para compra de voto. Então, a atenção da Justiça Eleitoral sobre combustível, ela é com lupa, tá?
Então, precisa ter cupom fiscal? Precisa, mas tem que ter a nota fiscal com CNPJ, só pode abastecer naquelas 3 condições da norma, né? Veículos em carreata avisadas com 24 horas de antecedência, combustível para abastecer veículos declarados originariamente na campanha e abastecimento de geradores de energia. Gerador Só de energia. isso. Mas, muita atenção com o cupom fiscal, tá? Porque às vezes vem a nota fiscal com o CNPJ direitinho, Raquel, e ela relaciona um monte Sim. de cupons fiscais. E, por vezes, a Justiça Eleitoral pede esses cupons fiscais. E lá no cupom fiscal tem cerveja, carne, tem uma série de outras coisas que não são combustível, mas que o posto de conveniência lá vende, né? Então, muito cuidado, Isso. porque isso aí é devolução certa. Nós tivemos problema com isso mesmo, viu? Porque a gente não tinha, É. não foi solicitado, e à época, porque eles têm que fechar o sistema deles, não foi pedido pelo comprador, daí ele bota qualquer coisa para poder fechar o valor Então, da nota com os cupons, né? e em tempos de. Veja, nós estamos na Justiça Eleitoral nesse momento nos debatendo com o uso de inteligência artificial nas propagandas Sim, eleitorais, os problemas todos. Por que razão o candidato vai imaginar que, em época de inteligência artificial, a Justiça oficial, Eleitoral não tem, no mínimo, o confronto de informações com bases de dados que estão aí disponíveis? Então, tem que ter exatamente. esse cuidado. Às vezes, eu percebo até uma certa ingenuidade nas candidaturas, imaginando que a Justiça Eleitoral não vai examinar. Não, É. ela vai examinar. Então, faça o mais corretamente possível, se assessore bem, e aí eu estou aqui para atestar que a assessoria da Raquel é excelente, tá? Como outros Obrigada. profissionais devem ser muito bons aí na região também, mas assessorem-se bem. Tenha É. uma pessoa ao seu lado que possa garantir que aquele recurso não vai ser devolvido, porque depois é uma dor de cabeça imensa. Além das possibilidades de desaprovação de contas, que já são suficientemente ruins, existe em financiamento de campanha a possibilidade que você responda por abuso de poder econômico, que caça mandato, representação do artigo 30A da Lei das Eleições, Então, caça mandato, exatamente. impugnação de mandato eletivo, caça mandato. Então, é muito importante ter cuidado nesse momento do financiamento da sua campanha. Buscar votos é importante, mas não a qualquer preço. É. E é o que eu falo sempre aqui: valorize o profissional da contabilidade, né? E o profissional da contabilidade se valorize também na hora de dar o preço do seu serviço, né? Porque senão você não tem como prestar um bom serviço. Nós já estamos aqui, mas só para fechar, que eu quero que a Denise fale só um pouquinho, gente, que é um problema também muito grande que nós estamos enfrentando com relação às cotas, Denise. As cotas, o que que acontece, como você até mencionou, os partidos hoje, a maioria está pegando, porque a responsabilidade do FEFIC desse controle é do nacional. O nacional recebe o TSE, daí ele repassa. Muitos nacionais estão repassando lá para a ponta, no caso do candidato diretamente ao vereador. Alguns diretórios nacionais estão passando para os estaduais e os estaduais estão repassando diretamente para os candidatos majoritários e proporcionais. Mas eu digo sempre, a cota que vem, ou distribuição por cota, tanto racial como de gênero, ela é feita lá na ponta, por quem recebe, na origem, que eu digo. A ponta que está recebendo, ela já recebe direcionada, que tanto é para mulheres, tanto é para a parte de racial, mulheres racial, pessoas negras, e a outra parte que sobra lá do homem branco, né, se for o caso. Se você pudesse comentar, dar uma leve pincelada de não poder realizar despesa com candidatos, aquela história que não pertence à mesma É, coligação, federação. É um assunto bem complexo e, infelizmente, eu tenho um Isso, compromisso médico em poucos minutos, então eu vou falar muito rapidamente, mas ele isso. De uma forma merecia mais algo didática. bem mais, ele merecia algo bem mais aprofundado, tá? Então, uma coisa é a responsabilidade pela distribuição originária, essa é do Diretório Nacional. Agora, Isso, o uso na campanha eleitoral é de cada candidatura especificamente. Então, isso. gênero muito simples hoje, né? No mínimo 30% para financiar campanhas femininas ou um percentual maior, caso haja um percentual maior de mulheres. Candidaturas negras, até a semana passada, dia 22 de agosto, era proporcionalidade dentro do gênero. Não é mais. A Emenda Constitucional 133 mudou É isso. tudo. Uhum. Embora exista uma ADI já proposta, relator, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Zanin, e isso Uhum. pode mudar. Mas hoje, a nossa observação é em relação a 30% do valor do recurso público destinado às candidaturas negras, independentemente do gênero. Então, hoje é um bloco só.
A hora que esse recurso chegar, vamos supor que está resolvido, chegou corretamente para a mulher ou para a candidatura negra, aí eu volto a falar em princípio. O princípio é a aplicação correta em relação à finalidade a que foi destinada. Então, aquela que não tem erro é quando a candidatura minorizada recebe e aplica na sua campanha eleitoral. Se ela não fizer isso, ela pode aplicar em outra candidatura do mesmo grupo minorizado, ou se esse recurso sair do grupo minorizado, se ele for conjunto, por exemplo, com uma outra pessoa que não é mulher ou que não é uma candidatura de pessoa preta ou parda, é preciso que você demonstre que houve benefício para aquela candidatura. Eu sempre exemplifico com a finalidade didática o exemplo de uma mulher que está se recém-lançando na política, absolutamente desconhecida, fazendo uma propaganda eleitoral conjunta no Santinho com o candidato a prefeito que está concorrendo à reeleição. É Sim. claro que ela tem vantagem, porque ela está projetando seu nome ao lado de alguém que já tem esse nome reconhecido, né? Mas isso é Sim. sempre muito delicado. Então, quando você pensar em fazer um gasto comum com alguém que não é do mesmo grupo para o qual o recurso foi destinado, preocupe-se em provar que há benefício. Não raras vezes os candidatos não conseguem fazer isso. E aí vão devolver recursos. Eu não estou falando aqui de 5 a 10 mil reais. Já vi processos em Santa Catarina de centenas de milhares de reais sendo devolvidos por conta de mau uso. Exatamente, Denise. É um exemplo que eu botei aqui de uma candidata, mulher negra, recebeu pela cota, não é, racial, e ela fez esse dinheiro, era financeiro, ela pegou esse recurso, uma parte ela repassou para outra candidata não negra, e era do mesmo partido, mas foi condenada a devolver, foi recurso até para o TSE e ela teve que devolver, Não tem porque jeito, disseram que não, que estava patrocinando, mas sim, mas qual vantagem você teve em né? repassar este recurso, né? Então, geralmente é isso mesmo, eu tenho muito cuidado e digo, olha, cuidado com esse repasse, recebeu por cota, utilize na sua campanha. Não vá ficar utilizando em campanha dos outros se você não tiver vantagem, como você deu bem o exemplo com relação à Isso, propaganda casada, né? Então, exatamente. cuidado com isso, né? E mesmo na propaganda casada, estou aqui agora na obrigação de dizer também que a mulher, nesse Sim, caso, não pode ser uma nota de rodapé no Santinho, né? Eu sim, também já vi. O exatamente. Santinho com o homem em toda a sua glória do Santinho e a mulher Aham. assim, vote também não sei quem. Isso não é Sim. benefício, né? Exatamente, ela tem que ter a vantagem, né? Até proporcionalmente com Ela tem que relação ter a essa vantagem. propaganda, né? Exato. Denise, eu acho que você pediu até 10 horas, né? Então nós já estamos a 10h10. Então, Mas eu agradeço a oportunidade, Raquel, conselheira Leonice, Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, também faço parte desse grupo, né? Sou conselheira regional de contabilidade também em Santa Catarina, sei da importância dessas lives, desses eventos, estou muito grata pela oportunidade, fico à disposição para em outras oportunidades continuarmos discutindo, viu, Raquel? Você tá pode, certo. pode Aham. agendar alguma outra live, conte comigo, meu interesse também é de ver a nossa classe contábil sempre bem instruída, com todas as instruções para não errar, né? É isso que a gente Ótimo, quer, do lado da justiça eleitoral e do lado do contabilista também. Muitíssimo ótimo. grata pela oportunidade. O CRC Quero agradecer agradece, também, em nome do Denise. presidente Carlos Lustosa Filho, também a presença, a sua contribuição aqui para o nosso regional, para os profissionais aqui do nosso estado, e também temos presente profissionais de outros estados também, né? A gente conseguiu alcançar profissionais do São Paulo e outros que já também estão participando. Então, em nome do presidente Carlos Lustosa, doutora Denise, a gente agradece demais a sua participação. Conselheira Raquel, você permanece na sala dando continuidade, correto? Sim, sim, eu posso permanecer, sim. Denise, Tá muito bom. Pois, obrigada, doutora tá? Denise, a gente agradece uma outra oportunidade que você também possa estar com a gente. Muito E, obrigada. a partir desse momento, muito obrigada. Obrigada, Denise, um abraço, viu?